Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou começar a primeira aula da nossa disciplina de Tecnologia da Construção Civil. Para essa aula eu escolhi utilizar a ferramenta de slides. Eu vou compartilhar a tela do meu slide aqui com vocês e vou falar em cima dele. Como a gente conversou, somente essa aula eu não vou dar online, porque primeiro nós temos que conseguir adaptar essa ferramenta online com todos os alunos, e a partir de segunda-feira, da nossa aula de segunda-feira, a gente vai começar a dar essas aulas somente online, certo? Hoje é a única exceção que eu estou postando um vídeo enquanto eu alinho com os outros alunos. Vou compartilhar a tela aí agora com vocês sobre a nossa aula de hoje, que é essa aula aqui. A aula de hoje a gente vai falar sobre canteiro de obras, terraplanagem, canteiro de obras, ligação de água e ligação de energia. Introduzindo a aula, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai construir uma edificação? Preciso construir uma edificação. Qual que é o primeiro passo que a gente dá? É a aquisição de um terreno, certo? Um terreno onde a gente vai levantar a nossa edificação. E qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer com esse terreno? Geralmente, eu coloquei essa imagem aí, porque geralmente quando a gente compra um terreno, ele não está totalmente viável para a gente já começar a construir a nossa obra. Geralmente ele está dessa forma aí, com muitos obstáculos, às vezes com grama, às vezes tem grama alta no terreno. O terreno ainda não dá para a gente começar uma construção. Então, o primeiro passo, depois da aquisição do terreno, depois que a gente chega no terreno, é limpar esse terreno, de forma a ele ficar apto para a gente começar a construção da edificação. Então, primeiramente, por exemplo, quando o terreno, às vezes terreno é parado, né, baldio nas ruas, as pessoas até jogam entulho, você chega no terreno, tem aquele tanto de lixo, às vezes as pessoas jogam restos até de outra construção e desova nos terrenos. Isso é contra a lei, mas, infelizmente, a gente no Brasil não tem uma fiscalização muito boa quanto a isso, então na maioria dos terrenos, os terrenos sempre estão sujos, às vezes as gramas estão muito altas. Então, a primeira coisa a fazer é a limpeza desse terreno, que é a remoção desses entulhos, remoção de tudo que tiver no terreno, retirar toda a grama e deixar o terreno na terra mesmo. Limpar tudo e deixar a terra mais ou menos como está nessa imagem. Só que como está nessa imagem, está só na terra, só que tem muitos obstáculos, o terreno está todo irregular. E aí tem essas máquinas aí, que geralmente tem vários tipos de máquina que fazem essa terraplanagem. É isso que a gente chama, terraplanagem. O que é a terraplanagem? Terraplanagem é a gente deixar o terreno liso para a construção da edificação. Ou deixar o terreno com os declives e aclives, que a gente chama, que eu vou explicar no próximo slide, da forma que a gente quer. Porque às vezes tem gente que quer construir num terreno reto, né, liso. Mas às vezes tem gente que não, tem gente que quer construir uma casa num terreno um pouco declivado, às vezes quer fazer algum uso desses declives e aclives, e a pessoa tem que preparar de acordo com o projeto dela. E o que são declives e aclives? É isso aqui. Quando você chega num terreno, geralmente em todo o âmbito da engenharia, a primeira coisa que a gente faz é escolher um ponto de referência.
Esse ponto de referência ele é utilizado do começo ao fim do projeto. Então, por exemplo, a grande maioria, tipo, diria 90% dos projetos, nós utilizamos como referência, ponto de referência, o nível da rua. Então, o nível da rua seria o nosso zero, certo? O nível da rua é como se fosse o nosso zero. A partir daí, se você está na rua e olha para o seu terreno, se o seu terreno tiver uma inclinação no sentido de subida, se você olhar para o seu terreno e ele tem uma elevação para cima, quer dizer que ele tem um aclive. Então, eu tenho terra em forma de aclive. E quando eu estou no nível da rua e olho para o meu terreno e ele tem uma baixada, ele tem o nível dele está indo para baixo, eu tenho um declive. Ou seja, eu tenho um sentido de descida no meu terreno, certo? E aí, por que eu disse que a pessoa pode escolher? Não necessariamente tem que estar plano o terreno para construção. Por exemplo, ó, análise do terreno. Eu desejo ou não aclives e declives. Na imagem da direita, essa que tem a piscina, a pessoa optou por ter um terreno totalmente reto, que seria mais favorável à construção dela, que dá para ver aí na imagem. Na da esquerda, nós conseguimos perceber que essa casa ela foi feita a partir de um aclive, tá vendo? Pela escada ali, que é um terreno que está em subida. E o que a pessoa fez? Em vez dela mandar planificar esse terreno, o que ela fez? Ela, por exemplo, usou o aclive dela é assim, né? No meio do aclive, ela fez uma garagem e em cima no aclive, ela fez a casa dela, e aí tem essa rampinha para a pessoa chegar lá no nível da casa dela mesmo. E embaixo ela fez uma garagem. Então ela utilizou do aclive para fazer 2 andares da casa dela. E isso gerou que ela não teve que planificar todo o terreno. Então o que ela fez? Ela planificou uma pequena parte de baixo ali para ela fazer a garagem, utilizou parte do aclive para fazer essa subida para a casa dela e lá em cima ela planificou para fazer a residência dela. Então, é uma das formas que na engenharia, às vezes, a gente utiliza o nível do terreno, a inclinação também do terreno ao nosso favor. Por que isso? Fazer uma terraplanagem completa, dependendo do nível de aclive que você tem. Então, por exemplo, se eu tenho um aclive que é para cima, para mim planificar esse terreno, eu vou ter que retirar muita terra, né? E geralmente é muita terra mesmo, é caminhões e caminhões de terra para você conseguir planificar um terreno. Você utilizando esse aclive para ajudar na sua construção, você vai ter que retirar menos terra. E a mesma coisa quando é declive. Se eu tenho um declive muito acentuado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar terra, né? Tipo, eu tenho o meu terreno e ele tem um declive para baixo. Para eu conseguir planificar isso, eu vou ter que encher ele de terra. E aí eu vou ter que comprar terra, eu vou ter que comprar vários caminhões de terra para preencher isso. Então, planificar um terreno tem essas complicações. Tem gente que prefere planificar porque quer, igual da foto da direita, e tem gente que já utiliza do aclive ou declive para fazer a própria arquitetura da casa. E aí, como que faz essa terraplanagem? Primeira forma que eu trouxe para vocês foi essa mangueira de nível. Hoje em dia, a gente utiliza mais a tecnologia para fazer essa medição, mas ainda tem algumas pessoas que utilizam mangueira de nível, às vezes um terreno muito pequeno, que não, às vezes uma construção que a pessoa não quer gastar muito dinheiro, então as pessoas usam a mangueira de nível. O que é a mangueira de nível? Nessa imagem aí de baixo, vocês estão vendo aí linha de nível. Tá, linha de nível e do lado esquerdo tem uma cota escrita assim, 1M, quer dizer, 1 metro. Então, esse é o nível que eles estão considerando, 1 metro. Do lado onde que está essa
é tipo uma régua. Essa parte reta aqui é uma régua e de cá é uma outra régua que é uma reta também. E aí, o que está acontecendo aqui? Ele está marcando o nível aqui nessa régua a 1 metro. E colado nessa régua, a gente tem uma mangueira. E essa mangueira, ela é cheia com água. Quando eu fixo as duas réguas no chão e ele está reto, a água a 1 metro, ela vai estar a 1 metro nos dois lados. Então, o tubo inteiro aí, esse canudo, né, essa mangueira inteira, ela vai estar cheia de água até 1 metro. E esse 1 metro a água vai estar 1 metro aqui, 1 metro aqui, porque o terreno está plano. A partir do momento, vamos supor que olhando as minhas mãos aqui, a partir do momento que eu vou num terreno e essa mangueira aqui do lado direito, ela, vamos supor, fica mais baixa que essa mangueira do lado esquerdo. Automaticamente, esse dispositivo, a água que está aqui está a 1 metro, ela vai subir, porque esse aqui está mais baixo. Ela vai subir. E a mangueira de cá, ela vai descer um nível. Ó, desculpe, gente, é o contrário. Desculpe, falar de novo. Corta o que eu falei e falar de novo. A mangueira que está mais baixo, ela vai subir o nível. E a mangueira que está mais alta, ela vai descer o nível. Então, por exemplo, a mangueira de cima, que ela estaria marcando 1 metro, agora ela vai estar marcando 50 centímetros. E a de cá, que teria que estar marcando 1 metro, ela vai estar marcando, vamos supor, 1 metro e 50 centímetros. Então, a gente vai ter 50 centímetros a mais aqui, 50 centímetros a menos aqui. Ou seja, a diferença entre os dois pontos, esses dois pontos, são de 50 centímetros. Então, aí ele consegue medir que o terreno tem uma diferença ali de 50 centímetros. Ou seja, no ponto de referência que eu utilizei para colocar a primeira mangueira, vamos pôr o nível da rua que eu falei, desse ponto até o ponto da outra mangueira que tinha um desnível, eu tenho 50 centímetros de diferença. Então, esse aqui vai ser o nível 0 e esse de cá vai ser, se for declive, vai ser menos 50 centímetros e se for aclive, vai ser mais 50 centímetros. Então, o meu nível no ponto que eu medi vai ser mais 50 centímetros em relação ao nível da rua. No final de toda essa medição, aí tem essa figura aí do terreno. Eles dividem o terreno em vários triângulos para ir fazendo a medição nesses triângulos. E aí faz essa medição, calcula todo esse triângulo e depois eles vão vendo todos os aclives e declives que tem. E aí eles somam, aqui eu tenho 50 centímetros, aqui eu tenho mais 50, aqui eu tenho mais 50, aqui eu tenho mais 50. Não, então no final eu tenho 2 metros eu tenho 2 metros de altura em relação ao nível da rua. Então o nível da rua está aqui e eu tenho num declive assim, chegar aqui no final eu tenho 2 metros de altura para fazer. E isso a gente dá um triângulo, certo? Porque aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto, e eu tenho essa altura de 2 metros em relação ao nível. E isso faz então um triângulo, que é isso, isso e isso aqui. E através do cálculo do triângulo, depois eu vou passar uma atividade para vocês para a gente fazer esse cálculo. Com o cálculo do triângulo, eu consigo saber quanto de terra eu vou ter que tirar dali. Então, depois, quando a gente tiver presencialmente, se Deus quiser, vou passar uma atividade para vocês para a gente calcular junto. Se não conseguir ser presencialmente, nas aulas que eu separei para a gente resolver exercícios, a gente vai fazer um exercício disso para vocês saberem calcular exatamente quanto de terra a gente tira de um terreno e quanto de terra a gente coloca num terreno, certo? E aí, através disso, através desse cálculo, a gente sabe calcular, por exemplo, o volume, quantidade de areia que eu vou ter que retirar de lá. Eu tendo a quantidade de areia, eu sei quantos caminhões eu vou ter que contratar para levar essa areia para eliminar ela do meu terreno. E também ao contrário, eu consigo calcular
no caso de um declive, quanto de areia eu vou ter, ou terra eu vou ter que comprar para preencher e planificar o meu terreno. Então, por isso que essa medição é importante. E após isso, a gente tem o terreno plano ou planificado de acordo com o nosso projeto. Isso é a mangueira de nível. E aí, como tem esse triângulo aí, que eu tô falando para vocês, que a gente parte o terreno em triângulos para ir fazendo a medição, isso gera um trabalho muito extenso, muito grande, dependendo do tamanho do terreno. E aí, a forma, hoje em dia, que é mais utilizada, é a desse próximo slide aqui, que é o teodolito. O teodolito, ele é uma máquina que foi criada, que é essa aí da imagem, que esse homem que está manuseando, o que ele faz? Ele fixa o centro dessa máquina no meu ponto de referência. Tá vendo lá no chão que tem um X? Aquele X quer dizer que aquele ponto ali é o ponto de referência dele. E essa luneta, ela consegue calcular como um outro homem está num outro ponto, vamos supor, no final do terreno, ele vai e fixa um poste. Ele tem um poste que é uma régua também. E esse cara, por essa luneta, ele consegue mirar lá no poste quantos metros está. Então, por exemplo, a base da minha régua é 0, né? Se ele fixar lá e ele conseguir ver a marca 0, é porque o terreno está plano. Se ele fixar lá e olhar a marca 1 metro, por exemplo, é porque o terreno está com 1 metro de aclive ou de declive. Se ele vê 2, então, através dessa luneta, a luneta mesmo vai ver precisamente qual que é o desnível do meu terreno. E aí, em casos de terrenos com muito desníveis, ele parte o terreno em algumas partes e faz a medição a partir do ponto de referência que ele vai escolhendo. Ou seja, concluindo essa parte da medição, tanto de nível quanto de teodolito, ela basicamente ela pega em consideração um ponto de referência e a partir desse ponto de referência ela mede o desnível do terreno de vários pontos para a gente fazer ou a remoção ou a adição de areia ou terra para esse terreno ficar plano ou ficar planificado conforme a gente quer no projeto, certo? E nas nossas aulas que eu reservei para exercícios, eu faço um exercício de medição com vocês, seja, se Deus quiser, presencialmente, mas se a gente ainda tiver online, eu faço aqui com vocês nas nossas aulas online um exercício explicando certinho como faz esse cálculo. Aqui eu expliquei só de uma maneira introdutória para vocês entenderem para que serve a terraplanagem e como que a gente faz essa medição. E aí agora eu vou mostrar como que as pessoas fazem essa terraplanagem. O primeiro tipo que a gente tem é o nivelamento do terreno manual, que é o que é mais prático em pequenos terrenos e quando a gente não tem uma grande quantidade de terra para tirar, geralmente as pessoas fazem manual mesmo, que é com pá e carrinho de mão. Então ele pega essa pá, retira a terra, coloca a terra no carrinho de mão e leva o carrinho de mão para aquelas... Nossa, fugiu o nome. Aqueles baús amarelos que a gente vê na rua. Me fugiu o nome aqui. Vou procurar um nome e depois passo para vocês. Mas acho que todo mundo sabe o que eu estou falando. Aqueles baús amarelos que a gente vê nas portas das construções. Aí tem uma rampinha, o cara vem com o carrinho de mão, sobe a rampinha e joga a terra lá dentro. Ou joga entulho e tal. Mas no nosso caso, terra. Então o cara pega com a pá mesmo, joga a terra dentro do carrinho e joga lá nesse baú, nesse container para eliminar. Ou se não, ao contrário, eles compram a terra, a pessoa vai lá, enche o carrinho de mão com a terra, depois joga o carrinho de mão no nosso declive para enchê-lo de terra também. Esse aqui é um nivelamento terreno tipo motorizado, quando são usados para o transporte caminhão, sendo que o desmonte ou escavação pode ser feita manualmente ou por máquinas. Ou seja, nesse caso, o caminhão para
do lado de onde a gente está aterrando ou de onde a gente está desenterrando. E aí, com uma pá, o cara tira a terra e joga dentro do caminhão. Ou uma máquina tira a terra e joga dentro do caminhão. E aí, depois que o caminhão enche de terra, ele leva, o caminhão vai levar a terra para um lugar onde ele vai despejar essa terra. E no caso do aterramento, quando a gente vai colocar a terra no terreno, quando a gente vai colocar a terra no terreno e não retirar a terra do terreno, o caminhão chega com a terra, ele que traz a terra até nós, e aí o cara vai pegar e vai jogar essa terra para aterrar, seja com máquina ou seja também com a própria pá. E a gente tem o nivelamento do terreno tipo mecanizado, quando a escavação, carregamento e transporte é efetuado pela própria máquina. E aí eu coloquei 3 exemplos de máquina, que tem o Traxcavator, o Scraper e o Turnapool. Esse aí de baixo é o Scraper. Como que ele faz? Pela imagem aí, vocês estão vendo essa caçamba que está cheia de terra? O cara lá na frente, ele vem e essa caçamba, ela tem uma pá bem na beira dela. Então, quando ela vem, ela já vem rasgando a terra e amontoando essa terra nesse container próprio que já tem dentro da máquina. E depois que termina isso, eles vão e já levam essa terra para o lugar onde que eles vão descarregar essa terra. Então, a própria máquina já funciona como pá e ela própria já vai armazenando e ela própria já vai carregando a terra até o local de despejo. E da mesma forma, eles enchem, agora na parte que a gente tem que aterrar um terreno, tem que colocar a terra no terreno, eles enchem essa máquina com a terra e ela vem jogando a terra de uma forma uniforme. Não dá para usar ela em muito declive, mas dá para usar ela quando está terminando de encher o terreno, ele vem tipo jogando a terra uniformemente para ir planificando o terreno. Bem legal essa máquina. Então, isso é terraplanagem, essas são as formas que a gente tem o nivelamento do terreno. E aí, como eu tinha falado lá no primeiro slide, a gente faz essa terraplanagem do terreno para deixar ele conforme a gente quer construir. Beleza, agora eu tenho um terreno plano, limpo, e eu vou começar a minha construção. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para começar uma construção? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o meu canteiro de obras. O que é o canteiro de obras? Eu vou colocar aqui nessa imagem. O que é o canteiro de obras? O canteiro de obras é quando a gente organiza a nossa empresa dentro do nosso terreno. Por que a nossa empresa? Porque lá dentro do terreno, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter ligação de água e energia para os meus funcionários utilizarem durante a execução da obra. Eu tenho que distribuir, distribuição de áreas para materiais a granel não perecíveis. O que é isso? Porque os materiais que a gente geralmente usa na construção, eles são a granel não perecíveis. Por exemplo, brita, areia, brita, aí tem vários tipos de brita, o próprio aço, os materiais que a gente usa na construção em geral, eles têm que ser armazenados dentro da obra para utilizar. Então, eu tenho que organizar isso dentro da obra. Não posso só chegar lá e jogar a brita lá no meio e pronto. Não, eu tenho que organizar isso, eu tenho que montar uma dinâmica. Armazém de materiais perecíveis. Aí a gente já chama isso de almoxarifado e também tem o refeitório, a cozinha e tal. Então, eu tenho que construir ali um almoxarifado, um refeitório, um escritório, os meus banheiros para meus funcionários usarem, eu tenho que distribuição de máquinas, eu tenho que colocar as máquinas ali dentro também para quando eu precisar utilizá-las, e tem a própria circulação de pessoas dentro do terreno. Então, dentro do terreno, eu tenho que construir uma empresa dentro do terreno, tipo, todos os setores que a gente precisa, esses que eu falei, mas todos os outros que a gente precisa,
e construir isso de uma forma organizada, de forma que as pessoas vão poder circular lá dentro e fazer os seus trabalhos sem nenhum problema. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma máquina e colocar ela na frente da porta do meu escritório, porque senão eu não consigo entrar dentro do escritório. Ou eu não posso simplesmente depositar os materiais lá, um aço, uma brita e uma areia, tudo misturado, porque senão eu não vou conseguir utilizar. Então, tem que colocar eles de forma separada. E eu tenho que organizar esse canteiro de obras de forma que eu consiga ter uma logística, que eu consiga saber que aqui, por exemplo, eu vou mexer com aço, então o aço vai ficar aqui. Aqui eu vou mexer com onde que eu vou fazer concreto. Para fazer o concreto, eu preciso de areia e brita, por exemplo. Depois a gente vai aprender sobre isso. Então, perto do local onde a gente faz concreto, eu vou colocar a minha areia, eu vou colocar a minha brita. E fazer uma organização de forma que torna essa logística do canteiro de obras bem tranquila, certo? E aí, aqui, por exemplo, essa foto é um exemplo de um canteiro de obras. Tá vendo que tem, se vocês olharem na esquerda, bem embaixo, tem ali tipo umas baias onde estão separados os materiais. Aqui no meio é onde que está acontecendo a fase da obra que está acontecendo. Do lado direito você consegue ver lá no cantinho um container que deve ser algum escritório, ou às vezes algum almoxerifado, alguma coisa. Então, e ali a gente vê no meio algumas áreas de circulação. É uma foto de um canteiro de obras. E aí, como que eu faço essa organização do canteiro de obra? Tá bom, Letícia, mas como? O que que eu tenho que ter lá dentro? Como que eu tenho que organizar? E aí, como eu disse para vocês no módulo passado, e para os alunos novos, vou falar agora, o nosso canteiro de obras, a construção civil, ela conta com a disposição de várias normas regulamentadoras. TNR 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem várias NRs. Cada NR, ela trata de um assunto específico dentro da construção. Então, por exemplo, a NR 18, ela é a que é utilizada para tratar exclusivamente, para regulamentar os canteiros de obra. Como que é o canteiro de obra? Então, por exemplo, qual que é a importância de criar essa logística do canteiro de obras? O que a NR18 fala? Aplicando a NR18, o canteiro de obras deve ser um local de promoção da dignidade humana, ou seja, o canteiro de obras ele tem que ser construído de forma a manter a dignidade dos trabalhadores e de todas as pessoas que estão trabalhando lá dentro. Então, nosso canteiro tem que ser construído, por exemplo, com sanitários, para as pessoas poderem fazer suas necessidades num local adequado. A gente tem que ter um refeitório para as pessoas terem um lugar legal para elas se alimentarem. A gente tem que ter água para os trabalhadores poderem beber. A gente tem que ter um local de trabalho limpo e organizado para eles se sentirem bem trabalhando lá dentro, por exemplo. Segunda parte, não se pode produzir sem preservar a saúde e a segurança do trabalhador. Então, a NR18, ela traz também, na construção do nosso canteiro de obras, tudo que a gente tem que fazer de forma ao trabalhador poder trabalhar seguro dentro daquele canteiro. Então, por exemplo, algumas coisas perigosas, por exemplo, elas ficarem no local que tem que ter todo um trabalho da equipe de segurança no trabalho para aquele local ser acessado de forma correta, trabalho em altura, por exemplo, onde que eu vou construir isso de forma que meus trabalhadores corram menos riscos ou não corram riscos, na verdade, né? Então, construção do canteiro de obras também tem que preservar a saúde e a segurança do trabalhador. Terceiro aí, ao determinar como devem ser os procedimentos de segurança, a NR18 estabelece um padrão para o canteiro de obras, dando garantias para o trabalhador e salvaguardando o empregador de responsabilidades infundadas. O que isso quer dizer? A partir do momento que você tem um canteiro bem construído e regulamentado pela segurança no trabalho, você como empregador, você está respaldado caso algum trabalhador, por exemplo, sofra um acidente lá dentro e venha falar que é culpa do canteiro. E você construiu um canteiro adequado. E às vezes ele joga a culpa no canteiro e às vezes é uma irresponsabilidade dele, às vezes ele não utilizou algum EPI, ou às vezes ele não seguiu algum procedimento do canteiro. Então, ele
ele tentou jogar a culpa em você, mas você está respaldado porque você construiu seu canteiro de obras de acordo com a NR18, certo? E da mesma forma, você como empregado, se o canteiro que você for trabalhar estiver respaldado pela NR18, você sabe que você vai estar trabalhando num ambiente seguro, certo? Quarto aí, a companhia que cumpre integralmente a NR18, bem como as demais normas regulamentadoras, tem amparo legal em caso de acidente de trabalho, assim como seu empregado. Que foi isso que a gente acabou de falar. E o canteiro que segue a NR18 será mais eficiente e produtivo, que foi isso que eu falei para vocês. A partir do momento que você cria um canteiro bem organizado, bem estruturado, com os materiais referentes àquele processo, perto daquele processo, os outros materiais referentes à construção a dosagem do concreto, do cimento, tudo perto daquela central que a gente dosa o concreto e o cimento. Se tiver tudo bem organizado, a logística, os escritórios serem perto do local de alimentação, por exemplo, se tiver uma boa logística, um canteiro de obra bem estruturado, a eficiência é muito maior. Eu vi um estudo uma vez que um cara fez que ele aplicou esse conceito de logística dentro de um canteiro de obras e ele automatizou uma obra que não tinha em 70%. A produção ela cresceu em 70% após a organização do canteiro de obra. Então, essa organização é muito importante. A gente ainda vai falar como que faz essa organização. Aqui eu estou só introduzindo mesmo o assunto e depois a gente vai entender como fazer essa logística do canteiro de obras nas próximas aulas, certo? E depois do meu canteiro de obras planejado e já construído, o que a gente tem que fazer? Ligação de água. Como que faz essa ligação de água? Com certeza vocês já devem ter visto um hidrômetro, que é esse do lado direito aí, e do lado esquerdo é um abrigo de hidrômetro na rua. Por quê? Quando a gente faz, como que a gente faz? Quando a gente tem um terreno, uma construção começando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar a água, até para a gente poder utilizar durante a obra. E como que faz isso? Você liga na concessionária ou vai até a concessionária de água da sua cidade, no caso daqui de BH é a Copasa, e você pede para cadastrar o seu terreno na concessionária de água. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão pedir para você instalar um hidrômetro. O que esse hidrômetro faz? Ele mede, aí vocês estão vendo aí no lado direito, 0,0001 metro cúbico. Ele mede, metro cúbico é volume, ele mede o volume de água que você vai utilizar durante um mês. Então, para você ter uma água regulamentada dentro do seu canteiro de obras, você tem que cadastrar na concessionária de água e instalar o que eles vão te pedir para instalar um hidrômetro, que é isso aí, dentro de um abrigo que seja visível para a rua. Porque se o cara da Copasa, por exemplo, precisar medir o seu consumo, e eles medem sempre, ele tem que ter acesso a esse hidrômetro. Então, esse abrigo ele tem que ser construído para a rua. Assim como a ligação de energia elétrica, que é essa aí. Vocês já devem ter visto também os padrões que a gente tem em casa, inclusive hidrômetro, a gente tem também um abrigo em casa, todo mundo olhar em casa vai conseguir ver o padrão para a rua e o hidrômetro para a rua. O padrão para a rua, esse aí é um padrão elétrico, que ele também tem a mesma função do hidrômetro, só que no caso da elétrica. Ele, através desse visor, o cara da concessionária de energia aqui de BH, ele consegue olhar e medir o seu consumo através desse padrão. E a gente tem que fazer o mesmo procedimento, procurar a concessionária de energia da cidade, que ela vai te passar como você deve instalar esse padrão. Tem algumas, eu não sei sobre a Copasa aqui e sobre a concessionária de energia daqui de BH, mas tem alguns que tem o próprio hidrômetro e o próprio padrão, que você tem que comprar o próprio hidrômetro e padrão deles para instalar lá. Então, ele já te fornece esse material, você só tem que instalar e começar a pedir para eles ligarem, aí eles vão aí e liga a energia da rua no seu padrão, liga a água da rua no seu padrão, e a partir do seu padrão você vai poder começar a utilizar
durante durante a sua obra, certo? E posteriormente, isso aí vai ser a energia e o começo da, da, do hidrômetro vai ser o começo da tubulação hidráulica da sua edificação e o padrão vai ser o começo da energia, tanto para você utilizar na obra, mas também a energia da sua edificação, certo? Então, a aula de hoje é isso, pessoal. A gente aprendeu como que faz essa limpagem do terreno, como que a gente instala o nosso canteiro de obras, né? Como que a gente instala nossa central dentro da edificação e como que a gente liga energia e água para a gente começar o nosso trabalho. Como eu disse, depois vou passar exercícios de cálculo mesmo para a gente aprender a fazer essa terraplanagem. E nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais sobre canteiro de obras, como que é essa logística que eu falei, como que a gente monta um canteiro de obras bem feito. Tranquilo? Quem tiver qualquer dúvida, é só me mandar no fórum do AVA, que eu vou estar respondendo. E qualquer dúvida sobre essa aula também, vocês podem me perguntar na próxima aula online dessa disciplina, que vai ser na quarta-feira que vem, às 9 horas por enquanto. E é só me perguntar, pode perguntar no começo da aula, eu vou abrir um campinho para dúvidas, já que essa aula não foi online, ou pode me perguntar lá no fórum do AVA, certo? Vou disponibilizar o link desse vídeo lá no AVA, juntamente com o material que é esse slide já está lá no AVA, agora eu vou colocar só o vídeo para complementar, certo? Obrigado e até a próxima.